Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Maná Diário. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sino de notificação, tá bom? Vamos para a meditação dessa manhã? Bem, no princípio, o homem tinha um só Deus. Entendemos em Gênesis 11 que a idolatria, ou seja, quaisquer formas de viver a parte de Deus, tornou-se a cultura daquela geração. Esse novo elemento surge na humanidade, embora não dita de forma clara aqui, mas está presente. A gente já viu isso em Josué, quando ele fala em Josué 24:2, dizendo: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então era um novo sistema. Ur era a cidade de Abraão. Ficava na terra da Babilônia, era uma terra com muitos deuses e deusas. As pessoas adoravam ali o fogo, o sol, a lua, as estrelas, as forças da natureza. Era uma sociedade completamente também sexualizada. E já naquela época, para vocês entenderem, já existiam sacerdotisas prostitutas. Então, a idolatria na época ganhou o terreno inclusive da família. Para vocês entenderem, socialmente já era aceito que toda moça, que toda esposa e viúva, pelo menos uma vez na vida, tinha que se oficiar nesses ritos religiosos. Ir lá naquele templo e entregar o seu corpo em adoração aos seus deuses. Contudo, notavelmente, Abraão era um monoteísta e não idólatra. E surge aqui um novo entendimento, um princípio, que desde o início há realmente o apontamento de que a salvação é individual. Embora toda aquela geração comportasse daquela forma, Abraão era diferente. Em Gênesis 12:1 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Abraão foi chamado, escolhido pela graça para o início de um novo caminho no sentido da recuperação e da redenção do homem. Apesar de seu pai e seus compatriotas serem todos idólatras, Abraão, o filho de Terá, não era. Como é que Abraão conhecia a Deus? Abraão correu atrás de Deus? Não. Em Romanos 3:11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Deus é quem chama para nos aproximar dele e nos introduz em seus próprios pensamentos. Para quê? Para que a raça humana não mergulhe em sua totalidade de trevas. Ele vai lá e insere isso. Os pensamentos de Deus são preciosos e fazem parte da restauração do homem caído. Isso faz me recordar ali de Isaías 55:7, que sempre Deus chama com carinho, dizendo, olha, em Isaías 55:7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os seus caminhos são mais altos do que os caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para os que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Agora, irmãos, atenção para o resultado dos pensamentos de Deus na vida de um homem. No versículo 12, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Deus sempre amou a terra como um todo e iniciou um plano para salvar o mundo. Por seu grande amor, ele chamou Abraão, para ser o início dessa história da salvação. Deus desce e, após o julgamento, cheio de graça e soberania, inicia os seus planos para ter uma família própria, que atende hoje pelo nome de igreja. Disse a Abraão em Gênesis 12:3, e por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados.
Algumas lições que a gente tira aqui. Assim como Deus chamou Abraão, Deus chama você hoje. Ele quer abençoar os homens, talvez até por meio desta mensagem. Então, o que lhe salvará será a sua resposta a essa mensagem de convite do Senhor. 1 Timóteo 1,15 diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, responda ao amor do Senhor. Como diz em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse chamado de Deus é uma expressão do amor voluntário que Ele tem por você. Até aqui a palavra, que Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Ajude-nos, Senhor, a ser responsivos a esse amor. Aquele que ouviu e entendeu essa mensagem de amor, Pai, abra-lhe os olhos para que entenda em seu coração a salvação da vida. E entendendo, deixe-se encher pelos seus pensamentos, ó Pai, que são bons, que são agradáveis, que mudam as nossas vidas, que enchem o nosso coração de alegria, que fazem com que as árvores até batam palmas. Ó Pai, ó Senhor, muito obrigado pelos teus pensamentos e pela tua palavra, pela salvação. Em nome de Jesus, amém. Queridos, tenham um ótimo dia, que Deus abençoe. Juntos somos mais felizes no Senhor. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!